Bom, pessoal, nessa aula vamos tratar sobre ligação química. Então, bora lá? Pense em alguns materiais que você conhece. Alguns são sólidos, como carvão, outros são líquidos, como a água, e eles ainda podem apresentar característica de duro ou mole. Por exemplo, o granito, ele é duro, já a cera é mole. Será por que isso acontece? Por que tem essa diferença nas propriedades dos materiais que nós conhecemos? Isso se deve, em grande parte, às ligações químicas que os átomos fazem entre si. As substâncias, elas se formam a partir da união de átomos e elementos químicos. Eles podem ser diferentes ou iguais. No caso da água, ela é formada pela união de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, certo? Já o sal de cozinha, ele é formado pela união do sódio com um átomo de cloro. E tem ainda o ouro 18 quilates, que ele é formado por 18 de 24 partes de ouro e as demais correspondem a impurezas. A união desses átomos, ela recebe o nome de ligação química. As ligações químicas, elas podem ser de três tipos: a iônica, a covalente e a metálica. O comportamento dos ametais quando se ligam e formam diferentes substâncias é determinado, embora não exclusivamente pela quantidade de elétrons que tem na última camada, que é chamada a camada de valência. Esse termo é muito importante, camada de valência. Camada de valência é aquela última camada, a camada mais externa do átomo. A camada de valência dos ametais. Os ametais, eles possuem de 4 a 7 elétrons na última camada eletrônica. Por exemplo, o cloro, ele tem um número atômico 17. Então, fazendo a distribuição eletrônica na camada K, na camada L, na camada M, a gente vê que na camada M, que é a camada mais externa, ele tem 7 elétrons. Fazendo para o oxigênio, que tem número atômico igual a 8, então ele vai ter 8 elétrons. A gente vai fazendo a distribuição, a gente vai ver que na última camada, que é a camada L, ele vai ter 6 elétrons. E por fim, o fósforo, que tem número atômico igual a 15, ele vai ter então 15 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vê que a camada mais externa é a camada M, tendo apenas 5 elétrons. Os ametais, eles seguem uma regra chamada regra do octeto. O que essa regra do octeto fala? Que os átomos, eles se estabilizam com 8 elétrons na última camada, semelhante a um gás nobre. Por exemplo, no caso do cloro, ele precisa ganhar um elétron para ficar com 8. O oxigênio, ele precisa de 2 para ficar com 8. E o fósforo, ele precisa de mais 3 elétrons para ficar com 8 na última camada. Então, a regra do octeto. Em uma ligação química, os elementos eles buscam ficar com 8 elétrons na última camada, que é a configuração de um gás nobre. O hélio é o único gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons. Todos os demais estabilizam com 8 na última camada. Eles não reagem normalmente com nenhum outro metal. Eles já estão estáveis naturalmente. Os metais, eles têm uma facilidade de perder os elétrons da última camada, porque eles possuem 1, 2 e 3 elétrons. Então é mais fácil eles perderem esses elétrons do que ganharem 5, 6 ou 7 elétrons. Já os ametais, eles possuem 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Então é mais fácil eles ganharem elétrons do que perderem 5, 6 e 7 elétrons. Então, por exemplo, um ametal que tem 5 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 3 elétrons. Um que tem 6 precisa ganhar mais 2. E um que tem 7 precisa ganhar apenas mais 1. Vou falar agora sobre a ligação covalente, também chamada de ligação molecular. Ela ocorre quando um ametal se liga a outro ametal, ou esse metal pode se ligar ainda ao hidrogênio, ou entre a ligação hidrogênio-hidrogênio. A água, por exemplo, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ambos são ametais. Lembrando, gente, que ametal é só você olhar na tabela periódica, lá no lado direito da tabela periódica, você vai ver que você vai encontrar os ametais, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. E os metais, eles ficam no lado esquerdo, como o lítio, o berílio, o sódio. Depois a gente tem o gás carbônico.
Ele é formado também pela união de um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio. Ambos são ametais. Então, tanto nesse caso, tanto nessa molécula quanto nessa, são ligações covalentes que ocorrem. Então, nas ligações covalentes, todos os elementos eles precisam ganhar elétrons para atingir o seu octeto, respeitar a regra do octeto. Somente o hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons. Então ele vai precisar ganhar, normalmente o hidrogênio já tem 1 elétron, então ele vai precisar ganhar apenas mais 1. Os ametais que estão na família 14, eles precisam ganhar 4 elétrons. Os ametais que estão na família 15, eles precisam ganhar 3. Os que estão na família 16, eles precisam ganhar 2 elétrons. E os que estão na família 17, apenas 1 elétron. Vocês podem comprovar isso fazendo a distribuição eletrônica dos elementos que estão nessas respectivas famílias. Vocês vão ver que quem está na família 14 vai ter, na última camada, 4 elétrons. Quem está na 15 vai ter 5 elétrons. Quem está na família 16 vai estar com 6 elétrons. Quem está na família 17 vai estar com 7 elétrons. Nas ligações covalentes, ocorre sempre o compartilhamento de elétrons. Por exemplo, no caso do cloro. O cloro ele apresenta 7 elétrons na última camada. Se ele se unir com outro cloro, ambos precisam de 1 elétron para atingir a regra do octeto. Respeitar a regra do octeto, atingir sua estabilidade. Então, ambos vão fazer uma ligação simples. Então, compartilhando esses 2 elétrons. Então, esse elétron é desse cloro e esse elétron é desse cloro. Mas nenhum vai perder esse cloro aqui, ele não perde esse elétron. Então, eles ficam com 8 elétrons, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regra do octeto certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Regra do octeto certinho também. Aqui nós temos a fórmula estrutural do cloro e aqui a fórmula molecular. Agora no caso do carbono. O carbono ele tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio ele tem 6. Então, o carbono ele precisa de 4 elétrons para estabilizar. E o oxigênio ele vai precisar de 2 elétrons para estabilizar. Então, o carbono ele vai preferir fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Compartilhando 2 elétrons aqui, compartilhando 2 elétrons aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono atingiu a estabilidade. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atingiu a estabilidade. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atingiu a estabilidade também. Então, tudo certo. Aqui nós temos a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular para o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Agora outro caso, que é a ligação dos átomos de nitrogênio. O nitrogênio está com 5 elétrons na última camada, pertencendo à família 15. Aqui nós temos 2 nitrogênios se ligando. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, por estar na família 15. Então ele precisa ganhar mais 3 elétrons para completar o seu octeto. Então ele vai fazer uma ligação tripla com outro nitrogênio. Assim ambos compartilham 3 elétrons cada um. Então, multiplicando por 2, já que são 2 compartilhando, são 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse nitrogênio atingiu a estabilidade. E esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilidade também. Então, ambos nitrogênios estão estáveis. Aqui nós temos a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular, o N2, que é o nitrogênio gasoso. As ligações covalentes, elas podem ser covalentes simples, quando um cloro se liga a outro cloro fazendo uma ligação simples. Elas podem ser uma ligação covalente dupla, quando, por exemplo, no caso do CO2, há ligações duplas entre os átomos. E pode ser ainda ligação covalente tripla, quando há ligação tripla entre os ametais, como é o caso do N2. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no WhatsApp. E a próxima aula vai ser sobre geometria molecular. Até a próxima e valeu!